noite, irmãos e amigos, graça e paz. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 116, para a nossa meditação desta noite. Salmos, livro de Salmos, vamos ler o Salmo 116. Eu vou ler todo o Salmo, peço que os irmãos acompanhem atentamente para que a gente possa aproveitar ao máximo a leitura. Salmo 116 diz assim a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Palavra do Senhor. Em sua carta aos Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo se coloca de joelhos e ora em favor daqueles irmãos daquela igreja, com as seguintes palavras. Ele pede ao Pai que Cristo habitasse ricamente no coração daqueles crentes, a fim de que eles pudessem compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo orou por aqueles irmãos da igreja de Éfeso, para que eles compreendessem com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. O apóstolo Paulo tinha consciência que somente desta forma os crentes podem viver para o inteiro agrado do Senhor. E ao ler esse salmo, meus irmãos, e ao meditar sobre ele nessa noite, o nosso objetivo é que essa faculdade das nossas mentes e de corações, de compreender a profundidade do amor de Deus, possa ser aguçada nas nossas vidas. E que nós possamos sair daqui desta noite, compreendendo um pouco mais da profundidade do amor de Deus por nós. É a nossa oração na ação do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós não sabemos quem é o autor desse salmo que nós lemos, mas podemos perceber o quão grande foi o livramento, a salvação de Deus experimentada por esse homem. A sua resposta de gratidão por essa tão grande salvação que o alcançara está explícita em todo o texto. E a situação desse homem de Deus não era nada simples. O autor diz no versículo 3 que laços de morte
o cercaram. A situação não era uma situação comum, não era uma situação trivial, simples, mas o salmista estava correndo risco de vida. Nós não sabemos de onde provinha esse risco, talvez de uma doença muito perigosa, ou quem sabe, perigos de guerra, numa época em que as nações viviam em constantes conflitos. Mas o certo é que aquele salmista estava perigando morrer. E tal perigo, que iminentemente poderia custar a vida do salmista, o levou a experimentar angústias do inferno, diz o versículo 3. E a palavra inferno aqui é a tradução da palavra hebraica Sheol, que significa, naquela época, tinha um significado apenas comum de sepultura, de lugar dos mortos, com valor negativo, o lugar onde há vermes e escuridão. Este quadro, meus irmãos, não retrata alguém que deve escolher seu caminho no meio de muitos perigos, mas é o retrato de alguém que já foi apanhado e está preso. O salmista diz: as cordas da morte se apertaram em redor de mim. Ou seja, a angústia do salmista era que a hora de ir à sepultura estava próxima. E por isso, o versículo 3 ainda diz que ele cai em tribulação e tristeza. E é neste momento de profundo desespero que ele se lembra de Deus e invoca com o coração puro e necessitado ao Senhor no versículo 4. Ó Senhor, livra-me a alma. E esse livrar que ele pede aqui não é um simples livrar, mas no original, o verbo livrar, no original do hebraico, está no intensivo, ou seja, é um livrar muito poderoso. Só uma mão muito poderosa poderia livrar o salmista dessa situação. Então, parafraseando o salmista, ele diz: livra-me com mão poderosa, Senhor, a minha alma. Não era um simples livrar, não era uma situação trivial, mas somente a mão poderosa do Senhor poderia salvar a alma do salmista do mais profundo poder da morte. E o salmista conhecia a bondade do Senhor. Ele era filho de uma serva do Senhor, diz o versículo 16. E ele acompanhou tal fato durante todo o seu crescimento, durante sua meninice. Ele viu o testemunho de sua mãe com Deus, o experimentar de sua mãe da bondade de Deus. E agora era a sua vez de experimentar, era a sua vez, ele estava necessitando também de experimentar essa mesma bondade. Mas essa fé do salmista que o fez invocar o Senhor de sua mãe não era isenta de dúvidas, por isso ele diz no versículo 10, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. A perturbação daquela situação o fizera temer. Nenhum homem poderia ajudar. Versículo 11, todo homem é mentiroso. E é com este coração contrito e necessitado que o salmista invoca o nome do Senhor. E o Senhor ouviu a voz do salmista. Verso 2 diz que o Senhor inclinou os seus ouvidos para ele. Verso 1, que ele ouviu a sua voz e as suas súplicas e livrou a sua alma do mais profundo poder da morte. Versículo 8. O salmista estava prostrado e o Senhor o salvou. Versículo 6. Ele estava num estado de invalidez, de inutilidade, mas a mão poderosa de Deus fez subir a sua alma. E agora ele poderia dizer à sua alma, volta minha alma ao teu sossego. Verso 7, ele pôde então respirar. A vida do salmista valia muito para o Senhor. Custaria muito para Deus vê-lo perecer. Deus o ama, versículo 15, que muitas vezes é mal interpretado. Quando o versículo 15 diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O preciosa aqui não foi a melhor tradução, mas a melhor tradução seria custosa é aos olhos do Senhor. Ou seja, custa muito para o Senhor ver a morte dos seus santos, porque o Senhor ama o salmista. Como consequência disso, o autor desse salmo, que foi liberto de uma situação desesperadora, explode em um canto de adoração a Deus, que é o cântico que a gente acabou de ler. E o que parece, meus irmãos, é que, na verdade, o salmista não tem palavras para agradecer ao Senhor.
Por isso ele pergunta no versículo 12, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O benefício que ele receber era tão valioso, a salvação foi tão poderosa, que ele não enxergava nada com que pudesse responder ou retribuir ao Senhor de maneira compatível. Por tão grande salvação que ele tinha recebido, ele percebera a grandeza de Deus diante da sua própria finitude e disse, eu não tenho nada para te dar. A única resposta possível era um hino de louvor e de ação de graças, adorar aquele que o livrara. Ele então responde a pergunta que ele mesmo faz a si mesmo. No verso 12, ele responde no verso 13, dizendo, tomarei o cálice da salvação. Ou seja, a única resposta plausível a tão grande amor era desfrutar da salvação que ele recebera ao máximo. Era gozar de Deus para sempre. Tomar o cálice da salvação é desfrutar da salvação que Deus nos entregou. É o contrário de tomar o cálice da ira de Deus. Tomar o cálice da salvação é ter prazer em Deus. Tomar o cálice da salvação é viver a vida que Deus proporciona aos seus filhos, por intermédio da sua graça. O salmista percebeu que quanto mais ele se alegrasse, quanto mais ele desfrutasse, quanto mais ele tomasse o cálice da salvação, quanto mais ele vivesse a vida que Deus havia ganho para ele, mais Deus seria glorificado, e esse foi o seu propósito desde então. Por isso ele promete dar a Deus sacrifícios de ação de graças, no verso 17. Porque são estes que agradam a Deus, diria Davi em outro salmo. Ele nada podia dar a Deus por tão grande salvação, a não ser viver uma vida no Senhor, de alegria e prazer. Sua vida dali por diante seria então uma vida de adoração, louvor e obediência alegre. Ele declara o seu amor por Deus no versículo 1 e promete andar na sua presença, versículo 9, e cumprir os seus votos perante ele, versículo 18. E, meus irmãos, o clamor do salmista e a sua consequente salvação, no final das contas, remete à salvação de todos os santos. Esse salmo é uma alegoria da salvação de todos os santos. Por isso, a partir desse salmo, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: entendendo a profundidade do amor de Deus. Entendendo a profundidade do amor de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, a profundidade do amor de Deus é evidenciada pela nossa situação. A profundidade do amor de Deus é pronunciada pela nossa situação. Como eu já disse, aquela situação de desespero do salmista é uma alegoria da nossa própria situação. A gente observa que com a progressão da revelação bíblica, do Antigo para o Novo Testamento, algumas figuras que eram mais concretas para o povo da antiga aliança, para a época do salmista, trazem para nós hoje uma conotação espiritual, para nós crentes dos últimos dias. O fato, por exemplo, de ser cercado por laços de morte, sofrer angústias infernais e viver em desespero e tristeza, observados na vida do salmista, são tipos para nós da nossa própria situação espiritual, da própria situação espiritual de todo homem. Por isso, nós todos estamos cercados por laços de morte. Desde que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, todo ser humano foi cercado por laços de morte. Esta era a consequência direta do pecado, a morte. E todo ser humano carrega dentro de si a morte, desde Adão. E morte, meus irmãos, é o contrário de vida, o dom que só Deus pode dar, o qual o homem perdeu ao cair no pecado. Ele se distanciou, se separou do autor da vida, e a sua vida agora é uma vida de morte. E a gente sabe que tal morte física, iminente aqui na vida do salmista, é consequência de uma morte espiritual que nos atingiu por conta do pecado. De forma que todos nós, por natureza, estamos separados
da vida de Deus, estamos mortos. O ser humano, na sua forma natural, ele é como um zumbi, um morto-vivo. Ele parece vivo, fisicamente parece vivo, mas ele está morto. Ele está em estado de morte. A figura do Sheol aqui, para o salmista, que era a figura da sepultura, para nós é a representação desse estado espiritual. O ser humano, por natureza, está em trevas. Ele está sob o poder e sobre os laços da morte. Está sob escuridão, sob angústias infernais. Não é possível enxergar saídas. Da mesma forma que a angústia se apoderou do salmista, ela também se apodera de cada um de nós. E nessa situação em que o homem se encontra, a ajuda dos outros homens é inútil. A mão do homem nada pode fazer, todo homem é mentiroso, como diz o verso de número 11. E, meus irmãos, a situação é desesperadora. Todo homem está então amarrado em laços de morte, e essa é a situação de todo homem. E em nosso estado de depravação por conta do pecado, nada podemos fazer para nos livrar deste estado. Como diz o apóstolo Paulo, não há um justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Inutilidade, essa é a palavra que melhor representa o homem em seu estado de morte, em seu estado natural. Somos inúteis. Nada podemos fazer para sair dessa situação, porque a morte nos cercou, e essa morte é física e é também eterna. O Sheol, que para o salmista ainda estava restrito à ideia de sepultura, progrediu na revelação bíblica e se tornou morte eterna, inferno, lugar de tormento, preparado para aqueles que morrem fisicamente num estado de morte espiritual. Lá, o fogo não se apaga e o verme não morre, indicando claramente que o tormento para o ser humano é um tormento eterno. Essa, meus irmãos, é a situação angustiosa do ser humano. E por isso angústias do inferno se apoderam dele. E junto com o salmista, o homem cai em tribulação e tristeza. É necessária uma mão muito poderosa para nos tirar desse estado. Não é uma simples libertação, não é uma situação trivial, mas é necessária uma mão poderosíssima. A nossa mão não pode fazer nada, e as mãos dos outros homens também nada podem fazer. Não se trata de uma questão simples, a saída do homem dessa situação desesperadora. Mas Deus nos tirou dessa situação. Deus, com uma mão poderosíssima, nos arrancou do mais profundo poder da morte e nos transportou para o reino do poder do seu Filho. Meus irmãos, quão grande é o amor de Deus por nós. E o nosso estado evidencia a profundidade do amor de Deus. Um amor profundo, conquistado por Cristo na cruz do Calvário, onde Ele pagou o preço do nosso pecado e destruiu o profundo poder da morte, porque o poder da morte é o pecado. Pelo que também, ao vencer a morte por sua ressurreição, completou sua obra por nós, nos dando a vida eterna. E nós podemos dizer com o salmista: pois livraste da morte a minha alma. A nossa situação era uma situação desesperadora. E a nossa situação enaltece, aprofunda. Nós vemos ainda com mais profundidade o amor de Deus por nós, ao avaliarmos tal situação. A profundidade do amor de Deus por nós o faz impagável, é o segundo ponto da nossa mensagem. Em primeiro lugar, a profundidade do amor de Deus por nós é evidenciada pela nossa situação. E em segundo lugar, a profundidade do amor de Deus por nós torna esse amor impagável. A grandeza do amor de Deus ao salmista o levou a fazer uma seguinte pergunta no versículo 12: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?
O verbo dar aqui, segundo Schockel, um comentarista, diz que esse verbo dar aqui, o que darei ao Senhor, é um conceito jurídico, de devolver, restituir. Então o salmista está perguntando aqui, como eu posso devolver ou restituir ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então o entendimento torna essa pergunta claramente retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta cuja resposta já está implícita na pergunta. E a resposta do salmista é óbvia: nada. Não há nada com que eu possa devolver ou restituir a Deus por todos os seus benefícios para comigo. Não há nada que possa ser dado a Deus como retribuição à grande salvação pela qual Ele nos salvou. Ela nos é dada de graça. Nada está à altura desse grande dom que possa ser restituído a Deus, o doador. Ainda que tivéssemos muitos bens, ainda que tivéssemos todos os bens desse mundo, não estaria à altura de uma restituição no mesmo patamar dos benefícios que o Senhor nos deu ao nos salvar. Assim como todos os animais do mundo, oferecidos como sacrifício ao Senhor pelo salmista, não seriam suficientes para retribuir a bênção recebida pelo salmista. Porque o amor de Deus por nós é impagável. Não há nada, não há como retribuir, não há como restituir a Deus. Como poderíamos retribuir em medida considerável o valor do sacrifício de Cristo na cruz em nosso favor? Não há como. Essa foi a resposta do salmista à sua própria pergunta. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Nada. Nada está à altura. Calvino parafraseia o salmista da seguinte forma: estou extremamente desejoso de cumprir meu dever, mas quando olho em volta, não encontro nada que seja uma recompensa adequada. Ao responder dessa forma, o salmista, o cantor, exalta a graça de Deus da melhor maneira possível. O que nos resta a fazer é viver a salvação. O que nos resta a fazer é ter prazer nele para sempre. É nos doar ao máximo para sempre a ele. É viver a salvação que ele conquistou para nós ao máximo. Ao ver que não poderia dar nada a Deus, o salmista diz: tomarei o cálice da salvação. O que é tomar o cálice da salvação, nós já dissemos, mas enfatizamos aqui que a melhor forma de retribuir a Deus pelo seu grande amor por nós é vivendo este amor. É vivendo a vida com que Deus conquistou para nós ao extremo. Tomar o cálice da salvação é isso. É viver essa vida maravilhosa que Deus conquistou para nós. E invocar o seu nome tem valor aqui de crer, de ter fé, de viver a vida pela fé nele. Era como se o salmista estivesse respondendo uma antiga canção baseada nesse salmo. E a canção diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E a canção responde: não tendo nada o que oferecer, eu dou meu coração. Isso é tomar o cálice da salvação. E o apóstolo Paulo parece ter compreendido bem isso, quando ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, o valor do amor de Deus por nós é infinito, é impagável. E o exemplo do salmista, diz o mestre João Calvino, nos ensina a não tratar os benefícios de Deus de maneira leve ou descuidada, pois se os estimamos de acordo com seu valor, o próprio pensamento deles deve nos encher de admiração. E admirados por este amor, só nos resta nos entregarmos a Ele. Só nos resta entregarmos a nossa vida a Ele como sacrifício de louvor e ação de graças. Tomarei o cálice da salvação. Aleluia. E a nossa vida, meus irmãos, já não nos pertence mais, mas ela é do Senhor. O salmista se assume como escravo de Deus, no verso 16, onde é traduzido aqui pela palavra servo. O conceito aqui é jurídico, é conceito de escravidão. Senhor, de veras sou teu escravo.
teu escravo, filho da tua escrava. Como diz o comentarista Schockel, ele diz que servo aqui assume forma jurídica. Quem nasce de escrava é escravo de nascimento. Precisamos, meus irmãos, restaurar nas nossas vidas o entendimento da profundidade do amor de Deus por nós, o valor da graça de Deus por nós. Se para Deus a morte dos seus santos é custosa, é pesarosa, lhe causa tristeza, como diz o versículo 15, quanto lhe deve ter custado entregar o seu único filho para ser morto na cruz por nós? É impagável. Não tem como restituir. Então, em primeiro lugar, a nossa situação, ela diz para nós, pelo fato de Deus ter nos tirado de uma situação tão periclitante, o quão profundo é o amor de Deus por nós. Em segundo lugar, a profundidade do amor de Deus por nós nos leva a entender que ele é impagável. Mas, em terceiro lugar, a profundidade do amor de Deus por nós nos leva a uma vida de ação de graças. A profundidade do amor de Deus por nós nos leva a uma vida de ação de graças. A única resposta que sobrou para o salmista e também para nós é a que está no versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Diante da grandeza do amor de Deus, o salmista se vê completamente absorvido por um espírito de gratidão. Um espírito de gratidão que flui naturalmente. E naturalmente ele oferece a própria vida como sacrifício de ação de graças ao Senhor. Ele é impulsionado a isso, não é uma tarefa forçada, não é um apelo emocional, mas o amor de Deus o move de tal forma, e nessa força, essa força faz ele fluir naturalmente para se entregar totalmente ao Senhor, como uma consequência de um coração que foi agraciado pela maravilhosa graça de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O salmista percebe com Davi que a melhor maneira de agradecer a Deus era um sacrifício de louvor. Diz Davi no Salmo 51, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes de sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Nós não podemos retribuir o amor de Deus com sacrifícios ou com holocaustos. O que nós podemos fazer é viver uma vida de adoração a Deus, é uma vida de entrega, é tomar o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação remete ao vinho, símbolo de prazer, de deleite. Ao ver que não tinha como recompensar Deus, o salmista percebe que a melhor maneira de agradecer era aproveitar o presente recebido. A melhor resposta quando a gente dá um presente para uma criança é ver a criança brincando com o presente, certo? A melhor resposta que Deus quer ver em nós quando Ele nos dá o presente da sua graça é nos ver nos maravilhando com a sua graça. É nos ver a gente vivendo na sua graça. É viver a gente nos deleitando na salvação que Ele nos deu com um espírito de ações de graças. É isso que Deus quer de nós. E ao nos deleitarmos na salvação que Deus nos deu, nós estamos demonstrando o quanto Deus é magnificente, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é amoroso. E dessa forma Deus é glorificado. Quanto mais nos deleitamos na salvação de nosso Deus, mais Ele é glorificado pelas nossas vidas. Precisamos restaurar isso na nossa caminhada cristã. Nossa vida deve ser uma oferta de sacrifício de ações de graças a Deus. Nosso trabalho na igreja, nosso trabalho secular, tudo o que fizemos, nossa vida de oração, nosso testemunho, não são obras meritórias diante de Deus. Elas não conquistam o favor de Deus e nem podem ser consideradas uma retribuição a Deus. Vivendo dessa forma, nós vamos ter uma vida pesarosa e triste. Tudo o que fazemos deve ser por ações de graças. Uma vida de ações de graças é o que Deus deseja para nós. E, meus irmãos, também é impossível não relacionar o cálice da salvação do versículo 13 à ceia do Senhor neotestamentário. O cálice da salvação é uma tipologia do cálice da ceia.
o sangue de Jesus que foi derramado a nosso favor. Ao tomar o cálice da salvação, que nós vamos fazer daqui a pouco, estamos sendo alimentados espiritualmente com a graça para vivermos a vida que Deus conquistou para nós, como sacrifício de ações de graças. No sangue derramado de Cristo temos a remissão dos nossos pecados e acesso à vida de Deus para nós e em nós. Os judeus cantavam esse salmo na época da Páscoa. Por isso, ele é muito relacionado também com a ceia do Senhor, que substitui a Páscoa. Muito provavelmente, na instituição da ceia do Senhor, Jesus cantou esse salmo junto com os seus apóstolos. Tomarei o cálice da salvação. E a Páscoa, meus irmãos, era uma festa. E a ceia do Senhor também é uma festa, é celebração. Celebrar com alegria nossa grande salvação, que nos foi dada de graça. Celebração, louvor, ações de graças, deleite, prazer. Essa é a vida que Deus deseja de nós. Afinal de contas, o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. O Salmo 116 é um salmo de ação de graças. E essa deve ser a resposta natural do nosso coração à grande salvação que nos alcançou. Que salmo maravilhoso! Eu acredito que nem o Novo Testamento poderia dar um vislumbre da profundidade do amor de Deus por nós, quanto esse salmo. Diante da graça maravilhosa de Deus, a resposta natural do homem é de louvor, é de entrega, de adoração. E essa resposta de ação de graças é evidenciada pela entrega de nossas vidas. Entrega de nossas vidas a Deus. Pelo cumprimento de nossos votos na presença do Senhor, pela nossa perseverança em fé, pelo nosso serviço a Ele, tudo isso como sacrifício de ação de graças. Meus irmãos, nós merecíamos o cálice espumejante da ira de Deus, mas recebemos livremente o cálice da salvação. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Concluindo, meus irmãos, uma vida cristã genuína pressupõe a compreensão em alguma medida da profundidade do amor de Deus por nós. E este salmo revelou que essa compreensão passa por 3 etapas. A primeira etapa é tomarmos consciência da nossa situação. A nossa situação é desesperadora, apavorante. Por natureza estamos cercados com laços de morte. A morte nos atingiu, morte física, morte espiritual. Nós não podemos fazer nada para nos tirar desse lugar. Nem nenhum outro homem pode fazer qualquer coisa para nos livrar da morte e do inferno. Mas Deus resolveu nos salvar. Deus resolveu nos salvar. Essa é a segunda etapa para que nós compreendamos a profundidade do amor de Deus por nós. Deus nos salvou, apesar da nossa situação. E a terceira etapa, meus irmãos, é que esse amor, essa salvação maravilhosa que Deus fez, ao nos tirar do reino da morte, do reino das trevas, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, é uma resposta de ação de graças. Uma vida vivida em ação de graças a Deus, uma vida que vive a vida de Cristo e não mais a nossa própria vida. É uma vida de prazer, de deleite nesse Deus maravilhoso que nos salvou. Uma vida de consagração a Ele, que entende que essa é a única resposta ao grande amor de Deus por nós, porque nós não temos nada para retribuir a esse amor. Só aqueles que passaram por essas 3 etapas são capazes de entender a profundidade do amor de Deus por nós. Não há palavras que possam descrever a graça de Deus em nosso favor. Não existem palavras humanas. O apóstolo Paulo teve um vislumbre dessas palavras ao terceiro céu e disse que ele não poderia pronunciá-los nessa terra, porque não existem palavras humanas que possam definir a maravilhosa graça de Deus que nos atingiu. Só estes, meus irmãos, que experimentam esse amor, viverão uma vida cristã genuína, que não busca seus próprios interesses, mas busca os interesses de Deus, busca a glória de Deus. Só esses viverão o discipulado cristão de maneira genuína, não tentando satisfazer a Deus com suas obras, com seus sacrifícios, com seu serviço,
e ativismo religioso, mas vivendo a sua resposta de fé como sacrifício de ação de graças ao Senhor. Tudo que ele faz é como o sacrifício de ação de graças. Não é para ganhar nada, não é para retribuir por nada, mas é um sacrifício de ação de graças a Deus. Toda a sua vida de oração, sua vida no trabalho ao Senhor, é resposta de ação de graças ao Senhor. Meus irmãos, que nessa noite nós sejamos rememorados do profundo amor de Deus por nós. Vivam uma vida que condiz com esse amor, meus irmãos. Nós precisamos resgatar isso. Viver uma vida condizente com a profundidade do amor de Deus que nos atingiu. É um amor muito grande. É um amor que nos faz abandonar os nossos próprios interesses e viver no interesse daquele que nos salvou. Foi o que o apóstolo Paulo disse: o viver que agora tenho, eu não vivo ele mais para mim mesmo, mas por aquele que a si mesmo se entregou por mim. Que Deus nos abençoe. E se você está aqui nessa noite e ainda não sentiu essa profundidade do amor de Deus, se você ainda está em desespero, ainda está cercado por laços de morte, se você não tem certeza para onde vai, se é para o céu ou para o inferno, faça como o salmista. Naquela situação desesperadora, ele invocou o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a promessa. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós.